meu povo. Tô vendo aqui as trocentas mensagens que vocês estão me mandando depois que Lara marcou a gente ontem, eu e a Renata, no story, sugerindo que nós explicássemos melhor para vocês o que é progressismo, o que é liberdade, porque se você for um, não dá para ser o outro, enfim. E aí, mais tarde, quando eu tiver um tempinho, eu venho aqui pra gente conversar, tá bom? Beijo. Tô quase de saída para assistir O Rei Leão. Tô ansiosa, confesso. Mas antes disso, vamos conversar aqui rapidinho sobre aquele assunto que eu falei hoje de manhã, que conversaríamos. É possível ser progressista e liberal ao mesmo tempo? Vamos lá. Antes da gente decidir se é possível ou não, a gente precisa saber, primeiramente, o que é um e o que é o outro. Então, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês, tá bom? O que é o progressismo? O progressismo é uma corrente política que prega pelo protecionismo do Estado, que é bastante crítica ao capitalismo, que defende uma maior distribuição de renda, que acredita que o governo deve atuar contra a falência de bancos e de empresas, por exemplo, que defende regras trabalhistas que são bem mais incisivas, que fomenta o embate das classes, né? Acredita que as taxas de juros e de câmbio devem ser fixadas pelo governo, assim como o controle de preço. Bom, em resumo, é isso. Já o liberalismo, ele enxerga essas mesmas coisas com uma outra visão. Em primeiro lugar, ele diz que o Estado ele foi criado para servir o indivíduo e não o contrário. Ele defende que cada um seja livre, mas responsável pela sua liberdade. O liberalismo também defende o Estado de Direito, isso é, uma sociedade que é governada por leis que servem para todo mundo e não leis que servem para certos grupos. E, é claro, defendem o laissez-faire, né? O livre mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada, defende que o sistema seja cada vez menos burocrático. Mas também não acreditam em controle de preço, controle de salário. Bom, eles defendem que o Estado, quanto menor ele seja, melhor para toda a sociedade. Então, basicamente é isso. Então, analisando os principais pontos de ambos, dá para a gente perceber que já existe um antagonismo muito grande. Sendo assim, é possível ser liberal e progressista ao mesmo tempo? Ah, Mariana, beleza, tá claro. Mas por que tem liberal que defende pautas que são progressistas, como a legalização das drogas e a legalização do aborto, por exemplo? Bom, primeiro que normalmente quem defende essas pautas são libertários. Eles não são liberais. São duas correntes um pouco diferentes aí que outro dia a gente pode conversar sobre isso também. Mas voltando, qual é o ponto? Os progressistas, eles defendem coisas ou não defendem de acordo com o contexto. Então, às vezes você vê progressistas defendendo coisas que não defenderia e às vezes você vê-los não defendendo coisas que deveriam defender. Eu peguei aqui 2 exemplos de coisas que aconteceram para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Em 1914, por exemplo, a primeira lei federal de desestímulo ao comércio de drogas foi aprovada por progressistas. E os progressistas também apoiaram, lá em 1882 e 1924, leis de restrição à imigração de chineses. Ou seja, normalmente progressistas não apoiariam essas coisas, mas aí é o que eu falei. E aí outro ponto de divergência entre liberais e progressistas, que para mim é o maior deles, é o coletivismo. Foi esse ponto que tia Lara usou lá nos stories dela para falar por que ela acredita que não é possível ser liberal e progressista ao mesmo tempo e depois jogou a bola aqui pra gente. Mas vamos falar melhor sobre isso. O liberal, ele olha para o indivíduo e não para um coletivo, que é uma coisa que não tem identidade, não tem rosto, né? Ele olha para a sociedade a partir do indivíduo. E já o progressismo, ele olha para a sociedade através dos coletivos que compõem. Ou seja, o progressista, ele vai olhar para você como parte de um grupo e não como um indivíduo, né?
ele não vai olhar para as suas necessidades, mas ele vai olhar para as necessidades daquele grupo que você pertence. Quer dizer, ele não te vê como um ser humano, antes de mais nada. Ele te vê como um negro, como um gay, como uma mulher, como um anão, como um careca, como alguém que é alérgico à lactose, por exemplo. Logo, se você faz parte de um desses grupos que eu citei, ou de outros que são inúmeros, e você não se identifica com as ideias progressistas, as ideias de esquerda, imediatamente você é visto como um traidor da sua classe. Olha só que curioso. Um exemplo bom disso que eu estou falando, né, dessa questão dos traidores, é o que aconteceu com o Fernando Holliday, né, o deputado lá de São Paulo, que, enfim, era membro do MBL, flerta com as ideias liberais, e por ser negro e gay e nunca ter se encaixado na cartilha progressista, ele é constantemente humilhado, enfim, pisoteado por esse pessoal. E o mesmo também aconteceu comigo, né? Há uns anos atrás, eu fiz uma crítica ferrenha ao movimento feminista e às pautas que o movimento feminista defende, e uma líder feminista, curiosamente, desejou que eu fosse estuprada. Olha só, ela disse que eu deveria ser estuprada para aprender a valorizar o feminismo. Quer dizer, eu mereço um estupro simplesmente porque eu não concordo com ela. Então, gente, para finalizar aqui a conversa, porque já são 6h39 e eu preciso ir para assistir o Rei Leão, ou você é liberal ou você é progressista, tá? Por mais que algumas pessoas olhem para essas duas vertentes e achem que elas estão atreladas, para mim é muito claro, e eu espero que para vocês isso também fique claro, que são como água e óleo, não se misturam. Não se misturam. Ou você é progressista, defende as ideias progressistas, ou você é liberal. Dito tudo isto, meus amores, eu vou lá assistir ao filme. E, bom, assistam aí, depois a gente conversa. Se vocês quiserem, é claro, eu posso, enfim, recomendar alguns livros que falam sobre isso, tanto de um lado quanto de outro, obviamente, e vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Mas se aceitam uma sugestão, né, e quiserem uma coisa um site que reúna artigos que são fáceis de ler, que são bem legais, tem um site do Instituto Mises Brasil. E lá fala bastante sobre liberalismo, se vocês tiverem interesse. Eu vou deixar aqui o link, vocês arrastam pra cima. Ai, que chique falar isso. E depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Mas olhem lá, vejam aí os stories e estou aberta a ouvir a opinião de vocês. Um beijo. Gente, uma correção rapidinha aqui. O Fernando Holliday, ele não é deputado. Ele é vereador de São Paulo. Desculpa, gente, errei. Desculpa, confundi mesmo. Mas já me corrigiram aqui. Muito obrigada a quem me corrigiu. Mas fica aí a correção. Fernando Holliday é vereador por São Paulo e não deputado, como eu falei.